Meus amigos, o presidente Donald Trump postou agora há pouco no Twitter uma nota dizendo o seguinte, vou mostrar aqui para vocês. A, a nota diz o seguinte, a declaração conjunta divulgada com o presidente Bolsonaro em março deixa absolutamente claro que apoia o Brasil no início do processo de adesão plena à OCDE. Os Estados Unidos defendem essa afirmação e defendem Jair Bolsonaro. Esse artigo é fake. Bem, ele estava se referindo, evidentemente, ao artigo da Bloomberg e de todo mundo que certamente reproduziu a matéria. Esse foi um dos canais. Se bem me lembro, eu disse que ainda era cedo para dar como certa a informação, mas o fato é o seguinte, algumas coisas aqui a serem ponderadas. Donald Trump desmentiu rapidamente, rápido demais, uma matéria, uma nota de rodapé, se compararmos as notícias internacionais de todas as mídias. O Brasil frequenta muito pouco as páginas, as notícias internacionais. Então dá para se dizer sim que era uma nota de rodapé. E o presidente vem rapidamente e tuita que não tem nada disso, é fake news, Trump continua apoiando o Bolsonaro e a entrada do Brasil nessa organização. Bem, palmas para o Itamaraty. Certamente houve aí uma ação rápida do nosso chanceler, perguntando a Trump, que história é essa? É real ou não? Porque é claro que isso seria muito ruim, seria bastante ruim para a nossa economia e fundamentalmente para o nosso presidente. Agora, eu penso o seguinte, o nosso presidente não deve se preocupar com a questão política dos Estados Unidos, porque se Trump cair, eu já disse isso, já postei aqui na comunidade, a presidência dos Estados Unidos não sairá da mão dos republicanos e teremos em Mike Pence, se for o caso, se Trump cair, um amigo, tanto quanto é Donald Trump. Porém, o estilo de Mike Pence é mais moderado, é mais calmo, o estilo, mas é um homem de muito mais ação e provavelmente será até melhor para nós em termos de defesa real do nosso país continental e também do continente propriamente, porque Mike Pence não é do tipo que negocia com Maduro, que negocia com o Foro de São Paulo. Com Pence, o buraco é muito mais embaixo, trata-se de um falcão, não podemos esquecer. Mas o fato é esse, o Itamaraty certamente agiu rápido e pediu esclarecimentos. E Trump os deu, sinal de que Trump tem sim uma boa relação com o governo brasileiro, tem sim uma boa relação, uma empatia muito grande com o povo brasileiro e se propôs a desmentir a fake rapidamente. Agora, detalhe, podemos já sair para as ruas, botar o bloco na rua e fazer o carnaval de 3 ou 4 dias? Não, pelo seguinte, porque Donald Trump também prometeu algumas coisas muito importantes para os curdos e agora os curdos, coitados, estão se vendo loucos para se defenderem da fúria do carniceiro Erdogan. Isso conta muito na hora de soltar foguetes. O Brasil entrou na OCDE? Não. Então calma lá. Vamos deixar para comemorar quando estivermos lá, de fato. Agora, detalhe, o bochicho aqui foi grande e isso repercutiu lá na Casa Branca. Repercutiu na Casa Branca. Sinal de que o nosso barulho hoje é muito mais ouvido lá nos Estados Unidos do que em qualquer outro momento. Não é do interesse dos Estados Unidos, de Donald Trump e Mike Pence, perder esse apoio aqui, já que a Colômbia está meio assim, o Equador está um barril de pólvoras, a Argentina pode ser que caia na mão dos Kirchner novamente. A Bolívia já anunciou que vai construir lá uma usina nuclear com
A Bolívia não vai construir nada. Os russos construirão lá, sim, um parque, uma usina nuclear para sabe-se lá o quê. Então não é, evidentemente, não é do interesse dos Estados Unidos, dos republicanos, pelo menos, perderem o apoio, perderem o Brasil. Aí seria o fim, poderia esquecer realmente não só a América do Sul, como a América Latina como um todo, porque Cuba está na mão da Rússia, México está na mão da Rússia, Nicarágua está na mão da Rússia, sem falar da China, da influência comercial da China, não só comercial, em alguns casos aí militar também no continente. Bem, perder o Bolsonaro aí podia fechar o caixão em relação à América do Sul. Eles têm medo de perder o Brasil. Agora, o Brasil não pode ter medo de perder Donald Trump. Porque se Donald Trump cair, o Brasil não vai cair junto. Bolsonaro tem que começar a conversar melhor, conversar mais, bater mais papo com Mike Pence, que pode sim ser o próximo presidente americano antes das eleições. E não estou fantasiando, nem me servindo de fake news. Agora, outro detalhe importante. O presidente Jair Bolsonaro tem sim hoje um grande aliado nos Estados Unidos. Isso é fato. Mas esse aliado, ele também tem interesses aqui. Nós poderíamos usar esta boa relação num pé de mais igualdade. Por exemplo, estamos carecendo de armamento pesado aqui para defender o nosso enorme, gigantesco território. Bolsonaro pode negociar aí sim. De palavras a gente está meio cheio. O que adianta fazer parte, figurar na OTAN como país não membro se nós não recebemos nada aí de vocês? Põe arma aqui para a gente se defender, coloquem as armas aqui, a gente precisa dessa defesa, dessa proteção. E outra, dizer que apoia a entrada do Brasil é uma coisa, vamos trabalhar para isso na OCDE, vamos trabalhar para isso. Depois que o Brasil entrar, fizer parte do grupo dos países ricos, aí é carnaval, né? Porque afinal somos brasileiros.